Olá, hoje nós vamos falar como lidar com erros, como tratar com erros. Mas antes de entrar no assunto, eu vou te convidar a se inscrever no nosso canal. Então clique aqui no botão de inscrever-se e ative o sininho para que você receba as notificações quando eu postar os novos assuntos. E se você gostar, dê o seu like, se não gostar, dê o seu dislike, fique à vontade. Vamos ao vídeo de hoje. Bem, gente, vamos tratar então de erros, né? Erros são comuns. O que diz o ditado no senso comum? Errar é humano. Isso é o que todo mundo fala. Errar é humano. De fato, é da natureza humana cometer erros. Afinal de contas, somos seres complexos que estamos em construção. Muito bem, porém, em gestão, nós temos que tratar erros como algo errado. Então, em gestão, errar é errado. Nós não vamos pensar em punições ou em tratamentos dessa natureza, mas vamos entender de forma técnica e de forma humanizada qual é a relação correta de um gestor, de um empreendedor com erros. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui é fazer uma autoanálise, uma autorreflexão. Antes de julgar os erros das outras pessoas e as coisas que estão acontecendo, a gente deve se lembrar que todos nós estamos suscetíveis a erros. E antes de julgar o erro do outro, precisamos entender que se você não erra, é porque não está fazendo. Então, no mínimo, a pessoa que cometeu um erro, ela fez alguma coisa, ela estava tentando fazer alguma coisa, ou ela estava tentando acertar em muitos dos casos. E a gente precisa tratar isso com bastante critério. Poderíamos classificar aqui os erros em duas grandes categorias: erros não toleráveis e erros toleráveis. O que seriam erros não toleráveis? São aqueles que a pessoa agiu de má fé, ou por negligência, deixando de observar coisas que ela sabe que precisa observar, ou por imprudência, quer dizer, a pessoa consciente dos riscos daquele erro e ainda assim ela tomou essa atitude. Ou por imperícia. Só que erros por imperícia, que é a pessoa sabendo e tendo consciência que não tem capacidade para executar aquela tarefa. E mesmo assim ela executa, ela está agindo com imperícia e está sendo também um tipo de erro não tolerável. E que tipos de erro a gente considera como toleráveis? São aqueles erros que às vezes têm uma certa imperícia, mas que foi exigida algum tipo de habilidade ou competência daquela pessoa e que ela não estava apta 100% a fazê-lo, embora acreditasse que pudesse fazê-lo. Esse erro, em geral, a gente tem que tomar para si, temos que tomar para nós. Quem é o responsável por aquela contratação? Sou eu, então o erro é meu, contratei errado. Quem é responsável por manter aquela pessoa informada, treinada e habilitada para exercer aquela tarefa? Sou eu, então eu que deleguei de forma incorreta. Então são erros que eu preciso tolerar e tem como consertar. Uma questão bastante importante no tratamento dos erros agora, uma vez que a gente entende que aqueles erros que são toleráveis precisam ser tratados, eu preciso observar um aspecto filosófico primeiro. Eu quero ter razão ou quero ser feliz? Eu quero ter razão ou eu quero ter sucesso? Eu quero ter razão ou eu quero resolver aquele problema? Então, não julgar a pessoa, mas sim a atitude que ela cometeu, a atitude que ela fez. O erro em si não está na pessoa, mas no resultado gerado pela ação dela. Então, vamos julgar e tratar a ação e a atitude da pessoa e não a pessoa em si. Porque um erro não define uma pessoa, diz algo sobre ela ou sobre como ela se comporta, mas não define uma pessoa. Ela pode se redimir desse erro, ela pode melhorar, ela pode se qualificar e não errar mais. Ou ela pode consertar o erro e dali para frente agir de forma correta e proativa e em forma de crescimento. Segundo ponto, troque de papel com as pessoas. Empreste os seus olhos para aquela pessoa e pegue os olhos dela emprestado para ver como se colocar no lugar dela. Coloque-se no lugar dela. O que você teria feito naquela mesma circunstância,
naquela mesma situação, naquele conjunto de fatores que a levaram ao erro. Então isso facilita bastante também na hora de se colocar aí frente a uma situação de tratamento do erro. E, por último, mas não menos importante, redirecione o erro rapidamente. Redirecione o erro de forma rápida. Ação número 1, né? Barrar, estancar, impedir que o resultado negativo se propague ou cresça. É como estancar uma hemorragia de um ferimento. Né? Então a primeira ação é tampar aquilo ali para não deixar que o erro se propague ou se prolifere. Segunda ação, investigação rápida, redirecionamento rápido do curso das ações para que aquele erro não se repita e para que a pessoa responsável pelo erro, né, seja realmente responsabilizada por ele e assuma todas as consequências relativas a isso. Não só se capacitando de uma forma mais efetiva, né, se treinando mais, criando uma melhor atitude, uma melhor habilidade, um melhor conhecimento para que ela não erre mais. Né? E, por fim, tratando e acompanhando a evolução daquilo ali de perto, de maneira bastante detalhada, para ter certeza absoluta e garantia que aquele erro não se repita mais. Fazendo assim, a gente cria um ciclo virtuoso, onde a gente pode, em situações que se assemelharem a essas no futuro, antecipar a possível ocorrência de erros e evitar que eles ocorram, o que é o mais desejado. Então fica aí essa dica de gestão para você que nos acompanha. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até o nosso próximo encontro.